Vamos estar lendo a palavra de Deus, o texto, Mateus 19, versículo 16. O tema dessa noite, dessa ministração, é o próprio tema das Escrituras que diz: o jovem rico. Jesus fala ao jovem rico. A palavra do Senhor no versículo 16 diz: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Uma pergunta. E Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém, queridos? Pode sentar, adorando ao Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos nessa noite e te adoramos, Senhor. Senhor, Tu é o prazer que nós temos em nossa vida, Senhor. Senhor, nós temos prazer na Tua lei, na Tua palavra, temos prazer na Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, é a nossa motivação de estarmos aqui é o Senhor. Muitas pessoas vieram através de um amigo, Senhor, fui convidado neste culto do amigo. Senhor, em nome de Jesus, mas o Senhor, como o maior e melhor amigo, quer falar conosco. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Senhor, libera a Tua palavra revelada, toma a boca do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de conhecimento e de revelação. Que vidas possam ser abençoadas e edificadas através dessa mensagem. Assim nós oramos, porque somos totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. No nome poderoso de Jesus, e a igreja que crê, diga amém, amém e amém. Amém, amados? Amados, nesse momento aqui, Jesus, cumprindo o seu ministério aqui na terra, ele foi abordado por um jovem rico, uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, uma pessoa que realmente tinha uma boa, posição social. E esse jovem, ele viu Jesus passar, ouviu sobre ele, e ali havia uma curiosidade no seu coração, porque ele tinha desejo de saber a respeito sobre a vida eterna. Certa vez, um dos cultos, uma vez atrás, eu falei aqui nesse altar, e da mesma forma eu vou repetir: todos nós, no decorrer dessa vida, já paramos algum momento, seja ainda que seja pequeno, seja talvez ali numa perda de um parente, seja num funeral, ou até mesmo numa conversa. Nós paramos em algum momento para refletir sobre a nossa eternidade. Se realmente existe céu, inferno, se realmente existe vida após a morte, como é que é tudo isso? Meu irmão, esse jovem rico, ele teve a oportunidade do próprio Senhor Jesus estava na sua frente, e aí ele perguntar, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Através dos sinais que acompanhavam o seu ministério, pessoas eram curadas, libertas, pessoas libertas de espíritos malignos. Jesus foi usado na ressurreição de Lázaro. Somente Ele, aquele que tem o poder e a autoridade, o próprio Filho de Deus, veio nessa terra para pregoar e anunciar as boas novas, a boa notícia do Evangelho, trazendo a eternidade à humanidade. Então ele sabia que Jesus, ele sabia do caminho, do que deveria ser feito para alcançar a eternidade, a vida eterna, que todos nós talvez já passamos, ou lembramos de algum momento, que nós já tivemos essa curiosidade, e até mesmo o desejo, como esse jovem rico teve, de saber a respeito da eternidade. Quando eu vi essa pergunta aqui, esse jovem rico, fazendo a Jesus, ele perguntando: o que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Para mim ter a eternidade, morar no céu um dia após a minha morte física. Meu irmão, quando eu vejo essa pergunta nas Escrituras Sagradas, na verdade esse jovem rico, ele fez a maior e a melhor pergunta que ele fez na sua vida inteira. Foi a pergunta mais importante que ele fez na sua vida a Jesus. Todos nós aqui fazemos muitas perguntas diariamente. Esse jovem, ele não perguntou
qual era o final da novela que estava passando das 8. Ele não perguntou qual é realmente o time que estava ganhando o campeonato brasileiro. Mas ele tinha uma pergunta, um desejo de saber, e uma pergunta das mais importantes da sua vida, que da mesma forma também serve para a nossa vida. Aonde nós vamos passar a eternidade? Ela existe? Existe céu? O Senhor realmente existe uma eternidade para nós? E como é que é isso? Como podemos alcançá-la? E esse homem, ele teve essa curiosidade, esse jovem rico, e perguntou. Jesus deu algumas orientações, ele se enchendo de religiosidade, dizendo: isso eu faço desde a minha meninice. Mas Jesus fala: se tu queres ser perfeito, então vende tudo quantos tem e dá aos pobres, siga-me. Meu amado, essa revelação não é para todos nós. Jesus, ele falou para esse jovem, porque ele era 100% Deus aqui nessa terra e 100% homem. Jesus sabia na sua onisciência aquilo que aquele jovem estava escravizado e aquilo que era senhor do seu coração. Ele sabia que aquele jovem estava escravizado pela sua riqueza, e com certeza Jesus sabia que ele amava tanto a riqueza que ele estava ao ponto de ser escravizado por ela. Então isso aqui foi uma revelação pessoal ao jovem. Deus não quer que eu e você venha vender tudo quanto tem para seguir o mestre, não. Deus, ele sabia, o próprio Senhor Jesus sabia que havia um ponto na vida dele, algo que ele era frágil, algo que ele estava sendo escravizado, porque o problema não era de ser muito rico, não. A Bíblia vai me dizer que a prosperidade é um dom de Deus. Tem pessoas que têm um poder aquisitivo, mais elevado, e a Bíblia fala que a prosperidade, até mesmo tudo aquilo que nós viemos a obter através do nosso trabalho, a Bíblia me diz que eu devo desfrutar. Então o problema aqui não era os bens, o problema aqui não era a sua riqueza, o problema é onde estava realmente o seu coração. O coração daquele jovem, a Bíblia vai me dizer em Mateus capítulo 6, que aonde tiver o seu tesouro, estará o quê? O seu coração. O tesouro dele realmente não era a eternidade. Por mais que ele desejasse, por mais que ele quisesse saber acerca desse assunto, ele estava interessado, o coração dele estava preso nos bens terrenos, naquilo que era material, naquilo que é temporal. Ele estava sendo escravizado por aquela situação. Por que isso? Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Em outras palavras, ele disse: aquilo que Jesus está pedindo é muito para mim, eu não vou abrir mão do que eu tenho para essa tal eternidade. Amados, volto mais uma vez a dizer, não é problema você ter as coisas, não é problema ter o dinheiro, não é problema nós termos bens nessa vida, não. E a Bíblia fala que se quiseres ouvir, comeremos o melhor dessa terra. O problema é quando nós deixamos o nosso coração ser escravizado por essas coisas. A Bíblia vai me dizer que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quanto mais a pessoa tem, ela quer, e isso acaba a pessoa sendo escravo dos seus bens, escravo do dinheiro, enquanto o dinheiro foi feito para ser o nosso servo. Ele serve para nos servir, não para sermos escravizados por ele. Tem pessoas, irmão, que estão escravizadas por tantas coisas, devido ao ativismo que falamos um pouco tempo aqui atrás na igreja, que o mundo tenta nos incutir. O que o mundo fala? O mundo diz que nós somos aquilo que nós temos. Se você tem muito dinheiro, você é o cara. Se você não tem muito, você é uma pessoa que realmente é menosprezada por essa sociedade humana. Meu amado, o mundo pode te enxergar assim. Os homens da mesma forma podem pensar. Mas como Deus vê em relação a isso? Será que Deus, ele nos julga por aquilo que temos ou possuímos? Será que Deus pesa isso? No Evangelho de Lucas capítulo 12, abra a sua Bíblia em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas capítulo 12, olha só o que o Senhor vai me dizer, e a você também nessa noite. No Evangelho de Lucas capítulo 12, no versículo 15, uma parábola que Jesus ensinando a respeito dos céus, do reino, a parábola do rico insensato. No versículo 15 diz, o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte: acautelai-vos, se acalme, guardai-vos da avareza
porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Essa é a visão de Deus. Ele fala que guardai da avareza, do amor, das pessoas escravizadas ao ponto do dinheiro. As pessoas hoje estão valorizando mais as coisas do que pessoas. Por causa do amor ao dinheiro, pessoas se prostituem. Por causa do amor ao dinheiro, pessoas traem umas às outras. Por causa do amor ao dinheiro, meu irmão, você conhece quem é quem. Quando tem uma herança para receber uma família, os irmãos vivem muito bem, na humildade, no pouco que tem, mas quando coloca o dinheiro na situação, você começa a ver quem é quem. As pessoas começam a quebrar princípios, ética, moral, não há respeito, mas todo mundo quer se dar bem. Os valores se perdem. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos por causa do dinheiro? O homem começa a trabalhar, começa a adquirir bens, depois começa a achar que é dono de tudo, acha que a mulher já não tem mais parte, né, daquilo que ele possui, que ele tem, e começa a ter brigas, começa a ter intriga, enquanto o casamento é uma constituição que Deus fala que o Deus uniu, e aquilo que Deus uniu o homem não separa, os dois se formam uma só carne. E quantas pessoas matam pelo dinheiro, quantas pessoas, meu irmão, estão morrendo pelo dinheiro, quantas pessoas estão escravizadas nessa situação. Voltando a dizer, o dinheiro não faz mal, mas a Bíblia vai me dizer lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade? Nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Mas seguindo essa parábola, escute isso no versículo 16. O próprio Senhor fala: a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Olha que Deus está falando, Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, meu irmão, Ele não pesa o quanto você ganha, qual é o teu salário por mês, ou quantas propriedades você tem, ou se você mora na Zona Sul, ou você mora na comunidade. Isso para Deus não pesa. Pode pesar para os homens, pode pesar para a sociedade que a gente vive, mas Deus, a Bíblia fala, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. O próprio Senhor fala que Ele não vê a aparência, mas Ele vê aquilo que está aqui, ó. O que tem valor para Deus é aquilo que somos em Cristo. É como é a sua conduta diária na presença de Deus. E aqui vai me dizer aqui no versículo 16, aí Jesus explica através de uma parábola, falando isso, e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha só essa história. Um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre ele dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha aqui para mim. Esse homem que era rico, produziu muito a sua colheita, ele tinha um celeiro que já estava farto. Ele falou: mas tenho muita coisa, o que acontece? Eu vou quebrar o celeiro, vou fazer um maior ainda, vou fazer um bem maior e vou encher. Encheu. Quanto mais ele produzia, mais ele enchia, guardava. E aí ele chegou e disse: alma, agora você pode descansar, se fartar, como diz aqui, viver por muitos anos, comer e beber e se folgar. Mas no versículo 20, olha que Deus fala: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Como é que está o seu tesouro no céu? Como é que está a sua comunhão com Deus? Pastor, eu estou tão preocupado com as coisas dessa vida. Talvez, meu irmão, você não é um jovem rico como esse nas Escrituras, mas uma pessoa que está sendo escravizada às vezes pelo trabalho. Você não tem tempo mais para a família, você não tem tempo mais para ter comunhão com Deus. Você está entesourando muito aqui nessa terra, glória a Deus pela sua vida, mas você é rico para com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu dia a dia, a sua comunhão com o Senhor? Porque eu vou falar uma coisa, meu irmão, a nossa vida espiritual vai refletir na nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia vai me dizer no Salmo 127, versículo 1,
que nós falamos aqui nesse altar hoje: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. Meu irmão, nessa movimento frenético do mundo, aonde a pessoa está no ativismo, aonde coloca a sua segurança naquilo que possui e tem, eu quero dizer uma coisa para você: caixão não tem gaveta. Porque o ouro e prata, Deus permite termos em momentos da nossa vida somente para administrar, e é para administrar para a glória dele. Porque se até mesmo usarmos o dinheiro de uma forma indevida, que escandaliza o nome do Senhor, um dia Deus ele vai trazer isso a juízo. Isso é bíblico. Se Deus ele investe na minha vida riqueza, aquilo que ele vai investir, minha família abençoar, mas saber investir, e que tudo que eu venha fazer venha glorificar o nome do Senhor. Porque, amados, entenda bem, tem muitas pessoas colocando a segurança, a sua confiança no dinheiro. O problema não é dinheiro, é você colocar sua confiança no dinheiro. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, aonde estiver o teu tesouro, estará o vosso coração. Abre lá para você ver, você que pode, para você ler e acompanhar a palavra. Diz assim, Mateus capítulo 6, vai dizer o seguinte, no versículo 19, perdão, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse homem aqui da parábola do rico insensato, ele teve muitas coisas, mas naquele grande dia, qual é o valor que vai ter isso para Deus? Amém? Meu irmão, você pode ser bem sucedido, você pode ser um empresário, meu irmão, você pode, irmão, Deus pode te abençoar muito, mas o problema é você colocar o coração nessas coisas, até o ponto que essas coisas, sejam bens dessa vida, te atrapalhem e te roubam a sua comunhão com Deus. Você já não tem mais primazia nas coisas de Deus, você não coloca mais Jesus em prioridade, o trabalho é prioridade, leva trabalho para casa, é no domingo, fica estafado, estressado, estou ganhando dinheiro, glória a Deus, e o seu tesouro com o Senhor? Porque naquele grande dia, no juízo, Deus não está nem aí para os nossos bens, meu irmão, que nós ajuntamos aqui nessa terra. Os nossos bens, o nosso dinheiro que nós administramos, porque na verdade não é nosso, todo ouro e prata pertence ao Senhor. Nós somente administramos determinado tempo da nossa vida, que Deus permite. Um com mais e outro com menos. Mas entenda bem isso, irmão. Naquele grande dia, Deus, ele não vai pesar na balança quanto você ganha, aquilo que você adquiriu, seja o seu bem na terra aqui, se você tem valor, se não tem valor. Isso não. Isso para Deus não vai ter valor nenhum em relação à nossa salvação da nossa alma. O jovem rico estava querendo saber sobre a salvação. Ele desejou, mas por estar escravizado nas coisas, ele não poderia seguir Jesus. Quantas pessoas estão escravizadas em situação que estão deixando de seguir o Mestre? Você vai juntar tesouro na terra e o seu tesouro no céu, como é que fica? Aleluia, queridos! Entenda bem isso. No Salmo 49, escute isso. Naquele grande dia vai falar: Jesus, eu tenho muito dinheiro, eu tenho tanto dinheiro que eu posso comprar a minha salvação. Você acha que a tua salvação é comprada com o dinheiro que você tem? Você pode comprar um bom fogão na Casa Bahia, você pode comprar uma Pros Dossman lá na Tele Rio, você pode comprar um apartamento na Barra da Tijuca, você pode ter o dinheiro, irmão, do Bill Gates somado com o Silvio Santo, né, com esse Eike Batista que hoje já está quebrando, né? Quem coloca a confiança no dinheiro aí? Quem disse? Né? Está quebrando, mas o cara tem muito, mas mesmo ele que tem muito, ele achou que se arrebentou, porque para você não pode ser nada, mas para o cara que tem muito, foi muito que ele perdeu. A sua confiança está onde, irmão? Porque a Bíblia fala que Deus quer soprar, ele assopra, ele faz assim, ó. Aleluia! Salmo 49, olha o que a Bíblia diz, meu irmão, no versículo 6: aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas, como o jovem rico, como o rico insensato da parábola. Diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir, ou seja, comprar o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Versículo aqui 8: pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Amém, querido? Aleluia. O preço da nossa salvação é caríssima. Por mais que você pode ser um milionário, bilionário,
Meu irmão, vai se esgotar, vai acabar tudo, porque a salvação da nossa alma só pode ser comprada com o sangue de Jesus Cristo, aquele que nos lavou, nos redimiu da culpa do pecado, sendo submisso naquele madeiro para nos salvar. Meu irmão, o jovem rico estava diante da frente do Salvador do mundo. Ele teve a oportunidade, ele teve o desejo. Talvez você tenha desejo da salvação. Talvez eu pergunte a você: você quer ir para o céu depois da sua morte física? Todos aqui não querem estar com Jesus. Ninguém quer ir para o inferno. Mas, irmão, não basta somente desejar. Nós temos que abraçar a salvação que é Jesus Cristo. Muitos desejam, mas estão lá fora escravizados com muita coisa. Pastor, é muito problema. É o problema que está te escravizando. Meu irmão, às vezes é porque eu tenho que lutar. É porque tem, porque a sociedade eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser assado. Meu irmão, você pode ser tudo isso e muito mais, mas você não pode negar a presença de Deus na sua vida. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, me diz o próprio Deus: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor, amados, em nome de Jesus, abre lá em Timóteo, uma passagem muito interessante, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 vai dizer o seguinte: meus amados, tem muitas pessoas se escravizando por tantas coisas, e o diabo usa isso, para afastar o homem de Deus. Nós vamos ter base bíblica para te comprovar isso biblicamente. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 6. Perdão, 1 Timóteo 6, versículo 17, perdão. Olha só, pessoas que colocam a sua confiança naquilo que tem, se acha especial mais do que as outras, não é porque eu sou o cara, eu estou crescendo, quanto mais eu tenho que crescer mais, eu tenho que lutar, eu tenho família, tem, meu irmão, mas você precisa de Deus, porque sem Ele não é nada. Aleluia. Quantas pessoas vão colocar a sua confiança no dinheiro? Saiu certa vez na Folha da Universal do jornal, nesse momento da economia que teve impacto em todo o mundo, não é isso que abalou a economia, meu irmão, um dos homens que é considerado nos rankings, um dos mais milionários, um deles, existe vários, o homem, por ter perdido parte da sua fortuna, o homem se suicidou. Parte, ele não ficou pobre, mas ele, por perder parte dos seus milhões, ele se matou. Sabe por quê? A sua segurança naquilo que ele possui, não em Deus. Quantas pessoas morrem por isso? Quantas pessoas? Porque o seu alicerce é falso, irmão. O seu alicerce tem que ser Jesus Cristo. Aqui vai dizer que em 1 Timóteo 6, versículo 17 diz: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Você acha que a riqueza é certa? Quantos pensam que acham, né? Isso aqui, eu sou inabalável, nada me atinge. Quantas situações acontecem no mundo, né? Poxa, eu estou aqui estabelecido, nada pode me abater. Aí tu vê furacão acontecendo, acaba com tudo. Vem tsunami que arrasta tudo. Quantas pessoas aconteceu tanta tragédia e nunca imaginou que aquilo talvez ia acabar com a sua vida? Destruição. A nossa confiança tem que estar em Deus, meu irmão. Os cavalos se preparam para a batalha, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor, como diz a palavra. Você pode ter até um cavalo, você pode ter até um carro, você pode ter até os cavaleiros, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é pecado você ter. O pecado é você confiar mais nas coisas do que Deus que você serve. Aleluia. E aqui vai dizer, manda os ricos que colocam a sua esperança na incerteza das riquezas, mas que venham colocar em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém? Que faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aleluia, querido. Para que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Sabe qual é o tesouro? Para que possa alcançar a vida eterna. Aleluia. Aonde está o nosso coração? Às vezes você está ativo demais, vai para um lado, vai para o outro, está cheio de problema. O inimigo está aproveitando a situação, está até com dinheiro, mas como é que está a sua vida em casa? Quantas pessoas não são um sucesso no trabalho e são uma falência no relacionamento? Trabalha, luta, não, porque tem que ganhar dinheiro. Aí se a conta está naquela desculpa, se esconde.
Não, porque eu tenho que sustentar meu filho, tem que ganhar dinheiro, todos nós, meu irmão. Você está colocando a confiança mais nas coisas do que em Deus. Há tempo determinado para todas as coisas, irmão. Há tempo, meu irmão, para trabalhar. Há tempo para lazer. Há tempo de guerrear, mas há tempo de paz. Há tempo de buscar a face do Senhor. Há tempo para todas as coisas. Quando você começa a tirar a primazia de Deus e coloca outra coisa, irmão, você está roubando o primeiro lugar de Deus. Deus está vendo que você numa atividade só. Deus olhando lá de cima do céu, viu: meu filho, está tribulado com tantas coisas, mas se ele escolhesse a boa parte de ouvir, está aos meus pés para receber a maior riqueza, que é a minha palavra, onde há cura, libertação, aonde há a sabedoria do Espírito Santo para nos conduzir até lugares mais altos. Pessoas embaraçadas porque colocam confiança naquilo que possui e não no Senhor. Quantas pessoas você vê bem financeiramente, está vivendo no inferno? É verdade? Tiago capítulo 5 fala sobre isso. Tiago capítulo 5 versículo 1 diz: eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós. Comerá como fogo a vossa carne, entusaraste para os últimos dias. Meu irmão, a abundância na vida dessas pessoas que a palavra está revelando se tornou um caos. Aleluia! Se tornou um caos. Pouco tempo atrás, uma reportagem que assisti na televisão, uma empresa aí, se não me engano é um coreano, um japonês, de uma empresa aí famosa aí, esqueci o nome, que ele vendeu a empresa e foi morto, esquartejado pela própria mulher, né? Na Ioki, foi morto pela própria mulher, esquartejado. Sabe a frase de uma pessoa esquartejar uma pessoa, irmão? Tem a frase de esquartejar, pegar os pedaços, sair de um apartamento, botar num veículo e ali despistar aquilo ali, botar em algum lugar. Pode ser rico aqui na terra, irmão. Você acha que essa pessoa tem Deus aonde? Quantas pessoas vão correndo freneticamente para muita coisa, esquecendo da prioridade, que é o Senhor na sua vida. O problema não é ter o dinheiro. O problema é tocar aquilo que é secundário pelo primário. O primário, a prioridade é Jesus Cristo na nossa vida. Porque naquele grande dia, Ele não vai fazer avaliação por aquilo que nós alcançamos aqui nessa terra em bens materiais, mas aquilo onde está o nosso coração. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Pessoas aqui que o próprio aqui se tornou miséria na vida da pessoa, por causa das próprias riquezas, porque o amor estava ali. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Certa vez, irmão, na passagem também, se eu não me engano, eu acho que é de Lucas capítulo 13, na Mateus capítulo 13, meu irmão, isso aqui que é a realidade que nós temos. Em Mateus capítulo 13, olha que diz a palavra do Senhor. Mateus, olha o que vai dizer. Jesus ensina acerca do tesouro escondido. Quantos quer receber o maior tesouro na sua vida? Diga glória a Deus. Temos aqui que já tem. E diz assim: o maior tesouro, meu irmão, sabe qual é o maior tesouro? Está aqui. Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus, Jesus explicando, não é o homem, é Jesus, é semelhante a um tesouro. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria de achar esse tesouro, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aleluia! Escute isso. Jesus falando sobre o reino. Que reino é esse? É Jesus na nossa vida. Quando alguém apresentou a você Jesus, quando você teve a oportunidade de conhecê-lo, não somente desejar a eternidade, mas se apropriar dela. Porque muitos desejam, mas o amor que está ligado a tantas coisas no mundo, que tem separado. Quantas pessoas, irmão, Deus já abençoou na própria igreja, crescendo, começou a prosperar, e ali por causa está no monte, já não precisa mais de Deus. Aleluia! Vai lá para Deuteronômio capítulo 8, irmão. Passa por aquela rua lá, porque Deus vai falar com você. Escute isso.
A Bíblia fala que esse aqui, o homem, o reino dos céus, é comparado a um homem que viu no terreno, achou uma pedra, um tesouro escondido, ele se alegra, ele volta, vende tudo quanto tem, para ir buscar aquele tesouro. Sabe que esse tesouro é Jesus. Sabe o que é buscar, deixar as coisas para trás? É deixar, meu irmão, a velha natureza, é deixar as velhas atitudes, é deixar a velha visão, porque Deus ele tem uma visão nova para você. Deus ele veio para nos trazer uma vida com abundância, e a verdadeira prosperidade de Deus é essa, que você não tenha falta de nada, não tem falta de paz, não tem falta de alegria, não tem falta da bênção de Deus. Aleluia! É onde tudo vai bem na sua vida. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O próprio Senhor falou: rico e insensato, louco, vão te pedir a tua alma hoje. Você só se preocupa com aquilo que é terreno. Meu irmão, fui louvado aqui antes de começar a ministração, né? Busco na vida tantas coisas, e não sei por que razão, e tudo é vaidade, estou correndo atrás do vento. Hoje você consegue uma coisa hoje, amanhã você quer outra, porque o nosso coração nunca se satisfaz. Tu pode estar com a tua casa própria, que tanto você espera, você vai conseguir, amanhã você quer outra coisa. Você pode ter um emprego abençoado, amanhã você quer outro melhor. Você pode comprar um carro hoje, amanhã você quer outro modelo. Nosso coração tem que estar em Deus, meu irmão. Porque lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o homem mais rico do mundo não é Bill Gates, não é Silvio Santos. A Bíblia fala, o próprio Deus fala que estabeleceu um homem como mais rico, igual a ele não houve e não haverá, que é Salomão, o filho do rei Davi. Deus abençoou, Deus ali abençoou de tal maneira que falou assim: Salomão, você vai ser o homem mais rico da face da terra. Não vai haver homem igual como você, não houve e não haverá. E sabe que Salomão escreve no final da sua vida, na sua velhice, um homem que tinha tudo, irmão. Ele fala que tudo aquilo que os seus olhos cobiçaram, ele sempre conquistou. Ele tinha poder para isso. Ele sempre satisfez os seus desejos. Queria aquilo? Meu olho deseja? Eu compro. Eu quero isso? Eu compro. Eu quero revestir meu palácio de ouro? Eu revisto. O homem que tinha ouro, prata, tudo melhor, meu irmão. Segundo estudiosos, até na rua de Salomão, tinha pedras de ouro, ele podia chutar. De tanta riqueza. Não houve e não haverá homem mais rico como Salomão. Mas esse homem, ele chega um momento, na sua velhice, ele olha para trás, e para muitos ele declara uma verdade, porque muitos estão conquistando muitas coisas, mas estão olhando para trás, a sua vida continua vazia. Ele chega à seguinte conclusão: um homem que pode falar com propriedade, porque não houve e não haverá homem tão rico como Salomão. Em Eclesiastes capítulo 12, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em Eclesiastes capítulo 12 vai dizer o seguinte, aleluia, no versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, ele fala, o fim é. Olha o que ele disse: de tudo que eu tenho ouvido, eu cheguei a uma conclusão, o fim é. Sabe qual é a conclusão que ele chegou? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe qual é o maior tesouro, meu irmão? É você reverenciar a Deus, temer a Deus, guardar a sua palavra. Sabe qual é o tesouro escondido? Está aqui, ó. É a palavra de Deus, que cura a sua família, que cura a sua enfermidade, que transforma a sua vida, que do nada faz o tudo, que abre porta onde não tem porta. E o maior milagre ele faz, que é conduzir a eu e a você no maior milagre, que é a salvação da nossa alma numa eternidade. Talvez, meu amado ouvinte, você que está aqui hoje, nos visita, talvez você já conheça a palavra e por motivo você desviou da fé. Sabe por quê? Foi escravizado pelas paixões, por aquilo que o mundo oferece. E sabe quem está por trás disso, irmão? Tentando engodar o homem por aquilo que ele vê, seduzindo o homem, o próprio diabo. Lá em Mateus capítulo 4 fala que o próprio Satanás, ele se apresenta para o Filho de Deus, que é Jesus. Jesus, no momento que estava com fome, ele fala: transforma essas pedras em pães. Leva no pináculo do templo e fala: olha, se você me adorar, Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu te dou riqueza, eu te dou bem, eu te dou este mundo. Jesus olha para ele e fala assim: aparta de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem,
mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, quantas pessoas estão prostradas por causa do dinheiro, da sua cobiça? Não, porque tem que ter mais, porque tem que ter mais. Está deixando de buscar a Deus, está se enfraquecendo. Começa num abismo, chama outro abismo, dá legalidade para Satanás. É no casamento, é briga, é intriga. Sabe por quê? Você está buscando tudo, mas está deixando de buscar o principal, que é Jesus Cristo na sua vida. Ele falou, cheguei à conclusão, se você ler Eclesiastes, tudo aquilo que Salomão falou, mais rico, ele fala, cheguei à conclusão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Todos nós temos desejo de vestir bem, me vestir bem. Isso não é pecado. Você tem uma boa casa, um carro, desfrutar disso não é pecado. Mas o pecado é saber, meu irmão, em nome de Jesus, entender o seguinte, que tudo isso é passageiro. Colocar a confiança, a nossa segurança nessas coisas. Porque você vai viver no máximo aqui nessa vida, como diz a palavra, uns 120 anos. E como é que está o tesouro no céu? Como é que está a tua vida espiritual? Você busca tantas coisas, e não sei por que razão. Fortaleço a minha vontade, para que tudo aconteça do meu jeito, como diz o louvor. Eu estou correndo atrás do vento. Você ganha uma coisa aqui, quer correr atrás de dois, e nunca cansa, nunca pega, nunca alcança, nunca alcança. O que quer mais? O que quer mais? Aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. É pessoas que vão chegar no final da sua vida, olhar para trás, trabalhei, fiz tudo, tentei fazer tudo do meu jeito, mas o vazio continua. Igual é aqueles que são ricos para com Deus. Aleluia. Estuda a parábola do rico e Lázaro, que você vai ver qual é a verdade e como Deus vê, não é como você acha ou pensa. Esse jovem rico, ele chega e começa a dizer, não, porque eu faço tudo, sou bom. Eu te falava, né? Meu irmão, quantas pessoas você fala de Jesus e ela fala assim, não precisa não, vai você para a igreja. Não preciso, não desejo mal a ninguém, eu não roubo, eu não adultero, eu não desejo mal de ninguém, eu não preciso. Ele se julga segundo a sua justiça humana. Entenda uma coisa, Deus vai te julgar não é segundo aquilo que você acha ou pensa de você. Deus vai te julgar segundo a justiça dele. Você pode ter toda a riqueza, elas vão se esgotar, porque o preço da redenção da nossa alma é caríssima. Só pode ser paga quando você recebe o passaporte, que é Jesus Cristo. O passaporte que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Aonde está escrito isso biblicamente? Em João 14, versículo 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Passaporte carimbado, não com tinta, mas com sangue do Cordeiro, que te dá entrada nas mansões celestiais, aonde não tem mais dor, nem choro, nem mais pranto, nem mais sofrimento. As coisas velhas ficam para trás e Deus fez tudo novo para nós. Aleluia! Investe mais na sua relação com Deus, meu irmão. Talvez as coisas não estão bem, tendo de mal a pior talvez, porque você parou de investir a sua comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?